Pai, Senhor, para todos, nossa assinatura bíblica, mas com oração. Maravilhoso Deus, Pai, abençoa essa programação que agora começa. Abençoando a minha pessoa, nome, todos que vão assistir a nosso webinar, nosso Facebook, YouTube, todo o nosso canal de evangelização. Nesse dia de hoje, que são dia 12 de setembro de 2025, seja dia de muita paz, saúde, prosperidade, proteção, dedicada a sua voz, na oração, você me destacar em Jesus. Amém. Então, vamos passar a leitura bíblica, né? Nós estamos no livro de Mateus, vamos entrar agora no capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se aceitará os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles me disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem ouvi-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alegram os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamado guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quanto a si mesmos, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. É uma leitura muito importante essa, porque Jesus falando como sempre as multidões, que é quando ele ia, ele arrastava multidões. Então ele começou a falar que na cadeira de Moisés se aceitaram os escribas e os fariseus. Aí eu só sei que eu sou pregadora, eu explico aquilo que eu entendo. Porque eu não entendo, eu digo logo, eu não entendo o que foi, que está escrito aqui, eu digo logo. Fazer e guardar e pois tudo quanto eles vos disseram, mas não imiteis. Isso assim, que é para obedecer, porque eles são da lei. Né? E a gente tem que obedecer à lei. Quando você trabalha no canto, você obedece ao patrão, sua patroa. Você obedece ao pai e sua mãe. Porque eles estão tipo assim, como superiores, né? Então, eles também são superiores. Então, você deve também obedecer os políticos, sim, né? Porque esses fariseus, essas coisas são os políticos da época. Nós temos que obedecer, sim, as leis do Estado, dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes, né? Nós temos que, se a gente tem uma placa dizendo não coloque lixo, a gente não coloca. Ande na faixa, né, do pedestre, a gente anda na faixa. E se a gente desobedecer, você vê que se você desobedecer, se não andar na faixa, por exemplo, o carro pode te atropelar. Então, por exemplo, você tem consequências se não obedecer às leis do superior, né? Porque nós sempre estamos debaixo do superior. A gente é adulto, mas a gente ainda está debaixo do superior. Mesmo que você não tenha pai, nem mãe, nem nada, mas você tem Deus, né? Tem Deus que você está embaixo. E você também tem os políticos que você respeita, tem os mais velhos que você respeita, e as crianças que também têm que ser respeitadas. Nós sempre estamos sujeitos, queira ou não queira, a obedecer e respeitar sempre outra pessoa, o próximo, né? Que é mais do que a gente, por causa de um carro, por causa de um parentesco, alguma coisa assim. Mas eu disse que só não imitar, né? Porque eles têm muita coisa errada, fazem muita coisa errada, né? Muitas vezes eles eram maus, né? Claro que não é imitar. Muitas vezes eram pecadores. Quer dizer, pecador todo mundo era.
Também eles faziam um pecado hediondos, não é o nome. O fato diz assim, que eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e por isso era o mal, né? E põe sobre os ombros dos homens. Portanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover, quer dizer assim, eles só querem coisa pesada para os outros, para os pobres, para as pessoas inferiores, né? Mas para eles não. Para eles é tipo assim, a pessoa que fica sentada numa cadeira se balançando, achando que eles estão só mandando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, daqui que faça perfeição. Mas aquela pessoa nem faz nada, nada, só faz mandar. Do mesmo jeito era ele, né? Eles só faziam mandar, mas o cargo deles era esse, eu acho, né? Mandar. Mas eles não faziam nada pesado, só queria que as pessoas fizessem. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Aqui está dizendo também que eles eram amostrados, né, como se chama, né? Exibidos, vaidosos, né? Pois alargam seus filatélios e alongam as suas tramas. Amam, você quer dizer aí, amam o primeiro lugar nos banquetes, né? Quer dizer, a pessoa bem aparecida mesmo. E a primeira cadeira na sinagoga, porque tem gente para a gente chegar numa igreja, não pode ser uma igreja porque eu sou evangélico. Tem um culto festivo, a pessoa quer sentar lá na primeira fila das cadeiras, para o cantor ver, para o pregador ver, para ser vista, né? Para quando estiver gravando, né? A pessoa sair também na mídia. Tem gente que se gosta, né? Se amostrar é uma coisa que eu acho que é de todo mundo. Tem gente que diz assim, eu não gosto de me amostrar não, mas tem uma situaçãozinha que quer sim se amostrar. Por exemplo, todo mundo quer ser famoso. Eu mesmo sou uma pessoa que eu tinha vontade, ainda tenho vontade de ser famosa. Eu estou ficando velha, mas mesmo assim, se Deus me der essa chance, eu ainda fico feliz, eu não vou negar. Não é assim que eu sou assim amostrada. Isso aí eu nunca fui não, de viver se amostrando, fazer as coisas para aparecer, não. Mas eu tinha vontade de ser uma pessoa querida, famosa, conhecida, de ter muitos milhões de bilhões de seguidores, de quando eu postar uma coisa, a pessoa cair em cima, comentando, curtindo, visualizar, que é muito ruim mesmo a pessoa ser desprezada. Você tem uma rede social, você coloca uma publicação que até boa só ter 3, 4, 12 visualizações para ser feliz. E uma pessoa conhecida não, basta postar qualquer besteirinha, mas qualquer besteirinha que enche de visualização, né? Nós vamos fazer uma gravação lá em Seu Mané da Serraria, que eles são a favor. Cada vídeo que a gente posta na rede social é um monte de visualização, mil. Mas já muda a gente dia a dia, é diferente, porque nós não somos famosos, nós não somos como que nem eles, né? Por isso aí eu acho que ainda nem precisa ser pecado. Se for pecado, é um pecado que todo mundo tem. Que todo mundo quer ser querido, famoso. Né? Assim, rica, eu nunca quis ser, mas eu nunca quis ser também tão pobre. Eu queria ser, que eu fiz assim, mais ou menos. Eu queria viver uma vida que eu não vivesse aperreada financeiramente, mas não precisava ser rica. Mas essas pessoas aqui sim, fazem tudo. A questão de ser rico, né? Porque eles eram superiores todos eles estão assim. Mas há uma também a saudação nas praças, e ser o chamado mestre, aí já é demais, as pessoas chamado mestre. Aí vós, porém, não pode ser chamado mestre, porque não são o mestre que é Deus, né? Todos são irmãos. Isso aqui serve também para hoje em dia, né? Tem uns pregadores e cantores que estão ganhando muita mídia na internet. Na internet, antigamente, para você ser famoso, você tinha que fazer um teste na Rede Globo, SBT, Record, essas coisas. Se passasse, fosse para uma novela, um filme, uma série, ou fosse cantor, você era famoso. Hoje em dia, não. Se a pessoa tivesse, hoje em dia, só pela sorte. Você bem faz um online, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, qualquer coisa assim. Basta você fazer um vídeo que você veja que tá bom, ficou bom, e as pessoas se engraçarem, que caem em cima de visualização, de pessoa que na pessoa já está famosinha. A Ferrari está sendo chamada de programa da Ariana, não sei o que dizer, hoje em dia é assim. A Ferrari está ganhando dinheiro, porque a Ferrari está riquinha, e a pessoa pobre não tem nada. De repente está rico, por causa da fama, da mídia, da internet, né? Eu nunca tive essa sorte, né? Mas tem muita gente, tem essa sorte, muita gente que ganha dinheiro até com besteira do dia a dia, que eu acho que aquilo ali não tem motivo nenhum, por mim não era famoso. Mas tem muita gente besta também no mundo,
e dá valor às besteiras de gente besta. Aí é por isso que os bestas vão para frente. Mas nós não estamos falando aqui de besta, nós estamos falando aqui dos bestas assim, mas dos bestas fariseus publicanos. Que não acreditava em Jesus, era muito besta, né? Não amava Jesus, era muito besta mesmo. Só queria ser o tal, queriam aparecer, queriam ir para o lugar, queriam ser, tipo assim, adorados, né? Porque quanto tempo era. Eu assisti na novela da Record, os faraós, eles faziam questão que as pessoas chamassem ele de Deus. Ele dizia que eles eram Horus vivos, né? Que eles eram Horus vivos, que Horus era um Deus, tem uma espécie de Deus. Eles faziam todo tipo de pecado e ainda queria ser Deus. Já se viu casado, já se viu um Deus casado. E minha mãe casada dona de um monte de mulher, já se viu um Deus, isso assim, foi um Deus do mal, bem. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Eu sou vosso Pai, isso aqui eu não entendo, né? Porque chama nosso Pai de Pai, né? E quando uma pessoa é muito boa, pode dizer assim, o segundo Pai. Mas que eu queria dizer assim, o grande Pai, né? O grande Pai isso é o que é Deus mesmo. Nem seja chamado guia, que são o vosso, um só o vosso guia, que é Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo, que mais não deve humilhar. Pois a pessoa pensa que é muita coisa, e deve ser servo daquele que não está nem aí para nada, que é simples, que é humilde, que não faz questão de mito, que não faz questão de nada, né? Aí ele diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Porque as pessoas só querem ser grandes, Deus será humilhado. E quem se humilhar será exaltado por Deus, por Deus. E Deus também quer que a pessoa simples e humilde. Deus ama a simplicidade e a humildade. Né? Essa é celebridade, por exemplo, você pode ver que ela tem 1 milhão e 5 milhões de seguidores, mas ela segue bem pouquinho, bem pouquinho. Por quê? Porque ela só dá valor a pessoas grandes. Elas não querem seguir a minha, você que está assistindo, que são pobres, que tem uma nossa conta pequena, que não é artista, não é nenhum famoso, não. Eles procuram, eu acho que eles, quando a gente comenta alguma coisa, eu acho que eles entram na rede social para saber quem a gente é. Se for grande, eles podem seguir, mas se for humilde, ele não segue, não. Mas saber até os próprios da fé, que hoje em dia tem a celebridade da fé, né? São assim, mas não sabendo eles que eles estão errados, né? Porque Deus, ele era humilde, Deus não nasceu na casa de rico. Se Deus quisesse, ele tinha nascido no palácio mais lindo que tinha na época. Se Deus quisesse, ele era o menino mais rico da época. Ele podia escolher nascer num palácio, filho de um faraó, filho de um rei, futuro rei daquele palácio, daquela região. Mas não, ele preferiu nascer num casalzinho pobre, humilde, que não era conhecido. E ele viveu a vida dele todinha como pobre. Jesus nunca foi rico aqui na terra. Jesus nasceu e morreu e ressuscitou aqui na terra sendo pobre. Ele dizia para as pessoas que nem casa para morar ele tinha, que ele vivia andando no meio do mundo. E onde ele parava, onde era a casa dele, era a pousada. E ele continuava sendo pobre. Jesus tinha poder, mostrar o dele, a família dele pobre, ficar rica, mas ele não fez isso porque ele não interessa para ele o quê? Nunca foi do interesse dele. Então, se Jesus tivesse no Instagram, por exemplo, qualquer rede social, ele não seguia bem pouquinho, gente. Eu tenho certeza que ele seguiu nem o total de gente que seguia ele, porque todo mundo que seguia ele seguia também. Porque eu tenho para mim que sim, porque Jesus, ele não faz exceção de pessoa. E ele não é orgulhoso. Não. Mas tem muita gente que é, né? E esses hipócritas, fariseus, eles eram pessoas do mal, pessoas arrogantes, você queria ser melhor do que todo mundo, né? Por isso que eu tinha raiva de Jesus, que achava que Jesus ia tomar o lugar dele, que eles queriam ser o maioral, não queria que ninguém passasse por ele. Então nós vamos depois, no outro dia, ver Mateus 23, a partir do 13, várias advertências de Jesus. Então nós vamos ver se você está para cá respondendo aí nesse telefone, né? Sempre o ministério é esse que eu ligo para ele, isso aqui não funciona, ligo para outro funciona. Aí vamos ver se ele não consegue. Eu não liguei para ele ainda, depois que eu perguntei para ele, no celular. Ele não está arrumando. Olha, mas se for ligar para o outro, o telefone dá certo. Olha que papo o telefone da vida. Deixa sua mensagem na caixa postal.
Mas se eu ligar para o telefone, vou ligar para você ver, para nós ver como é. Talvez dê certo. Você está aqui no centro. Esse também não está funcionando. Também tem domingo que tu fez a faixa na casa dele hoje. Também já tem certeza para dar, tá? Todos os meninos ligou o telefone. A caixa postal. É realmente, eu tenho que subir. Então vamos orar por todas as pessoas que estão no caderno, né? Principalmente eu de todos os dias, né? Deus sabe quem está no caderno, está falando para meu irmão, por mim, por Chiquinho, por minhas irmãs, pela minha família, especialmente hoje por Maria Feitosa e por Francisco, irmão dela, né? Que sofreu um acidente doméstico, rachando o lenço, caiu um taco de madeira no olho, ele pensava que tinha perdido a vista, que ele está chegando em enzima, mas não foi, graças a Deus foi o médico. Está usando medicação e ele já está enxergando e está bem, já está em casa, né? Porque ele está hospitalizado. O Francisco foi todo. Então, orar especialmente por ele, por todos os carinhos de oração. Maravilhoso Deus, Pai, obrigado por nós podemos realizar. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão no caderno de oração, especialmente a Maria Feitosa e Francisco Feitosa. Graças a Deus, sofreu um pequeno acidente com ele. Todo mundo pensava que ia ser uma coisa fatal, mas não foi, porque o Senhor é grande por ele. Que ele não perdeu nada da vida, que ele está enxergando normal, que o Senhor é todo poderoso, ele já está em casa, e dá recuperação a ele, muita saúde para ele, para Maria Vitória, para toda a sua família, para todos que têm nesse caderninho, e para todos os enfermos em geral, e resolver, Senhor, todos os nossos problemas, Senhor. Grande providência em toda a nossa vida, por todos os nossos problemas, Jesus, né? Então, uma boa tarde para todos. Fiquem todas as pessoas com o Senhor Jesus. E até amanhã, se for possível, se Deus quiser. Amém.